história é essa? Este podcast é para aqueles que buscam conhecimento histórico, seja como conteúdo complementar do Enem, seja como fonte de novos conhecimentos, para formar e informar os ouvintes. Então vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Histórias Avessas. Hoje iremos falar sobre os Inconfidentes, aquelas pessoas que participaram da Inconfidência Mineira, a luta das pessoas da província das Minas Gerais contra o poder real, na tentativa de estabelecer um governo republicano aqui nas terras da América Portuguesa. Pois bem, a primeira coisa que devemos observar é como se formava a geografia da cidade de Ouro Preto, que era uma cidade em meio a montanhas e que dava ouro em abundância em seus rios. Então, de que forma viviam aquelas pessoas que estavam ali naquela terra? Em sua maioria eram pessoas estrangeiras, ou seja, que não eram daquela província, elas foram à província à busca de ouro. E é muito interessante em relação ao espaço da cidade, o que a professora Heloísa Starling, no livro Ser Republicano no Brasil Colônia, coloca. Então, abre aspas. Seus moradores transitavam por uma paisagem urbana irregular, entre palácios de pedra argamassada a óleo de peixe e cal, sobrados com telhados de cunhais de pedra, edifícios baixos e de madeira, casas de adobe e pau a pique, ruas planas, becos tortos, vielas íngremes e alguns largos onde se faziam os avisos públicos e se abrigava o pelourinho. Fecha aspas. O pelourinho era aquele espaço em que os escravizados recebiam os açoites em público. Então essa paisagem nos revela um pouco de uma vida interiorana, mas que ao mesmo tempo foi tomando uma outra forma a partir da exploração das riquezas naturais que ele tinha. Mas vamos falar dos Inconfidentes. Eles são o personagem central do que viria a ser a Inconfidência Mineira. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas normalmente da elite das Minas Gerais, filhos da aristocracia local e que estudavam na Europa, principalmente nas universidades portuguesas. E eles tiveram a ideia, trouxeram essa ideia para o Brasil da sociedade de pensamento. O que seria essa sociedade? É um agrupamento de pessoas que viria a conversar sobre o mundo político, o mundo social, de forma a construir laços com outras pessoas e construir novos pensamentos, novas ideias. A primeira característica deste grupo é a confrontação à autoridade do rei. Por quê? Pensar em república e na ideia de liberdade no Brasil, na colônia portuguesa, era uma ideia muito transgressora, ou seja, ia muito contra a ideia da monarquia, que era um poder centralizado e que viria de Deus, ou seja, não tem nenhum tipo de confrontação. Essa sociedade do pensamento, ela se dava em serões letrados. Serões aqui não é uma grande cera de dentro do ouvido. Serões letrados eram eventos que esses poetas e outras pessoas influentes da cidade preparavam para declamar poesias, trocar informações e construir uma rede de comunicação entre essas pessoas, em que eles estivessem conectados ao mundo político e social através de eventos que incentivavam a produção de pensamento letrado, ou seja, pessoas que conheciam das letras, que sabiam ler e que iam à universidade e que criavam essa ideia de intelectualidade, ou seja, de formar um grupo que pensasse de uma forma ativa socialmente. Então eles iam da literatura à política, ou seja, eles queriam participar ativamente dessa vida social. A administração de Marquês de Pombal até chegou a perseguir os letrados da colônia. Portanto, essa sociedade vai contra o poder da metrópole, o poder do rei. E esse era o principal objetivo deste grupo. O que eles pensavam?
Eles pensavam no eixo de 3 ideias em que aquela sociedade deveria viver conforme esses modelos e esses preceitos. O conceito de igualdade, ele deveria estar ligado para os Inconfidentes aos outros 2 valores importantes para eles na vida pública, que são os valores também da amizade e da vida política. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Tiravam esse conceito da independência das 3 colônias, que depois foram chamadas de Estados Unidos, e das percepções de como a sociedade colonial era construída de forma desigual. Eles viam essa sociedade e queriam um outro modelo. Igualdade aqui não está ligado ao conceito da Revolução Francesa, até porque ela ainda não tinha acontecido. Aí eu pergunto, se os Inconfidentes eram de uma elite cultural e econômica, por que queriam essa igualdade? Eles admitiam que, como dominavam a prática da palavra escrita e falada, poderiam lidar de igual para igual com aqueles da baixa nobreza ou pobres. Eles queriam o quê? Eles queriam dar espaço àquelas pessoas também que fossem de outras classes sociais que pudessem reivindicar o poder. Essas pessoas normalmente não participavam desses serões letrados, até porque a maioria delas não era letrada, mas eles entendiam que aquela forma de igualdade que eles pensavam era para incluir essas outras pessoas. Então, os Inconfidentes, com esses pensamentos, eles atacam diretamente a forma de hierarquia do poder monárquico, e isso deve ser levado bastante em consideração em relação à igualdade que eles estavam pensando naquele tempo, que não é o mesmo conceito de igualdade que a gente usa no presente. Os Inconfidentes também utilizam de forma a unir este grupo de pensamento à noção de amizade pública, amizade civil. Esse conceito ele é trazido lá da República Romana com o significado de afeto além das relações sociais. Então não é só o afeto que você tem dentro do seu seio familiar, dentro de um relacionamento amoroso. É um afeto que significa além disso, significa um certo tipo de sentimento com aquelas outras pessoas que você comunga uma sociedade, que você compartilha uma sociedade. A amizade representa um aspecto muito mais social, porque dentro dela se pode ter as noções de ética e cuidado com a coisa pública, aquela coisa que é de todos, né? Que vem do significado da palavra res pública, que é a coisa pública. Essa ideia republicana de aproximação com a vida em sociedade estava circulando com outros pensadores, da Revolução Francesa a Adam Smith, ou seja, até depois essas ideias já estavam circulando. Então é uma noção de república, de um conceito republicano que vem amadurecendo ao longo do tempo, que os Inconfidentes foram uma parte desse processo e chegou até os revolucionários da Revolução Francesa. Então pensem que essa ideia republicana ela vem sendo gestada há algum tempo. Esse tipo de relação que tinham era importante para eles próprios se enxergarem como atores sociais ativos, como mostra de novo a historiadora Heloísa Starling. Abre aspas. No tipo de relação de imbricação produzida pela amizade, cada um dos amigos precisa do ponto de vista do outro, e é precisamente no modo como a maior variedade possível de realidades se abre a várias opiniões que a qualidade pública do mundo pode ser evidenciada. Fecha aspas. Aqui percebemos a forma como esses serões letrados e esses encontros eram importantes para a formação política deles, trazendo essa nova forma de convivência política e pública. Discutir sobre a sociedade conceitos vindos da Europa acaba por fazer com que se discuta a política local relacionada à sua região, e por isso os Inconfidentes interferiram a pensar a política da capitania das Minas, ou seja, eles viam o lugar deles e queriam mudá-lo de alguma forma. Outro valor que devemos observar é o valor da vida ativa, que vem do latim vita activa, que significa viver a sua vida plenamente para a política. Essa expressão também vem lá da República Romana
e era um valor que os romanos comungavam entre si, ou seja, eles entendiam que a república só poderia ser feita com a dedicação de todos. Esse valor voltou a ser usado durante o Renascimento na Europa. O Renascimento na Europa quer que renasça todos os pensamentos e toda a vida da antiguidade. E esse valor confrontava diretamente a noção da igreja de uma vida contemplativa, porque você só deveria participar da sociedade de forma a mudá-la, a controlá-la, e não esperando que Deus faça alguma coisa por você e você viva só para o seu trabalho e para adorar a Deus. Então esse valor vem para inverter a lógica católica. Através desse entendimento, vemos outros personagens que participaram dessa rede de amizade e do envolvimento público e não foram acusados pela coroa nos autos da devassa. Esse nome significa que é o conjunto de documentos dos julgamentos dos inconfidentes. Podemos ver aqui que essas ideias alcançaram muitas pessoas na capitania e na cidade de Vila Rica naquele momento. A maioria dos participantes da Inconfidência também eram funcionários públicos pagos pela coroa para trabalhar aqui, o que fazia com que conhecessem muito o lugar que moravam, porque eles tinham que fazer estudos, muitos deles eram engenheiros e eles tinham que entender onde eles estavam, a terra que eles estavam pisando, e a partir disso eles especulavam, pensavam, arquitetavam o que precisava ser feito de fato para viver aqui. Daqui começam as críticas à monarquia e a defesa de um outro modelo de sociedade. Eles expressavam, através de suas poesias, a participação na vida da capitania e de suas vilas. Criava-se, assim, um vocabulário para a vida pública. Depois de todo esse caminho, a gente percebe que eles criaram um modo de se expressar e de falar próprios dentro dessa capitania. Nos versos dos 3 grandes poetas que participaram da Inconfidência Mineira, se nota de forma bem sutil as críticas ao sistema colonial e a incorporação de palavras do seu cotidiano. Os poetas, em dias de festividades, eles praticavam um tipo de poesia chamado de encômio. Através dela, eles exaltavam um funcionário público real ou a própria família real, se colocando como disposto a servir a coroa, portanto trabalhar para ela, e também deixando nas entrelinhas essas advertências ao poder real. Devemos lembrar sempre que essas pessoas estavam interessadas também em benefícios próprios. Então, a partir do momento que eles, de certa forma, bajulam a coroa, eles estão querendo também algo em troca. Eles querem uma retribuição. Disse o Cláudio Manuel da Costa no dia da posse do Conde de Valadares como governador da capitania em 1768, depois de uma longa adoração à sua imagem pública. Abre aspas. Na imagem de uma nau sossombrada se pinta o decadente estado das minas, e se lhes auspicia felicíssimo reparo. Ou seja, ao mesmo tempo em que saúda o presidente da província, se cobra do poder real um melhoramento na vida da capitania. Então essas pessoas, a partir do momento que elas estavam inseridas dentro do mundo público, elas também tinham em sua imagem que podiam cobrar do poder real, podiam cobrar uma melhoria em sua vida. A partir da visão dessas pessoas que estavam pensando melhor para a capitania, dá para perceber que essa ideia de tomar o poder começava a circular. E com o envolvimento dessa sociedade de pensamento, era cada dia mais difícil segurar as vontades republicanas do grupo de inconfidentes. Como referência deste episódio, usei o livro de Eloísa Starling, Ser Republicano no Brasil Colônia, a história de uma tradição esquecida. E aí, gostaram de saber de como o pensamento republicano estava por trás das reivindicações dos inconfidentes? No próximo episódio, a gente volta para falar do período regencial e de como ele expressou a turbulência política e os problemas que a família Bragança estava sofrendo no Brasil. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço. Com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo.